Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 24 de agosto de 2021, são 22 horas e 26 minutos, dando início ao quarto trimestre de 2021 da classe de jovens. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Vamos começar, claro, com a hora da revisão. Já vou te passar resposta número 1. É o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Resposta da número 2, o Espírito Santo. Resposta da número 3, Abraão, Moisés e Davi. Resposta da número 4, para termos uma vida santa, para estarmos sempre alertas e para termos esperança e sabedoria para combater as heresias. Resposta número 5, significa Nosso Senhor vem. O rei vem. A escatologia, que são justamente a doutrina das últimas coisas, para muitas pessoas é complexo. Neste trimestre, eu vou falar de uma forma bem simples, porém profunda, para que você venha compreender, em definitivo, quais são as questões que envolvem o arrebatamento da igreja. E note agora esta ordem que eu vou falar para você. 1. A grande tribulação. 2. O milênio. 3. O futuro de Israel. 4. A ressurreição. 5. O julgamento. 6. O estado eterno. Quando chegar na classe de jovens, é possível que o seu professor vá colocar isso no quadro e vai pedir para que você ponha na ordem. Então esta é a ordem. A doutrina das últimas coisas. Texto do dia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Síntese. Estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Algumas pessoas equivocadamente diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão para a igreja. Isso não é verdade. Jesus não virá como ladrão para a igreja. Jesus virá como ladrão para as pessoas que não são salvas na pessoa dele. Porque nós, salvos, nós estamos esperando o Senhor. Então, quando Ele voltar, nós estaremos prontos, nós estaremos esperando por Ele. Diferente do mundo lá fora. O mundo lá fora não espera a volta de Jesus. Então, para eles, o Senhor Jesus virá como um ladrão, no momento em que eles não percebem, não imaginam, né? Introdução. As mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos tornar vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. A escatologia traz para nós mais do que uma esperança, nos traz certeza. E por que mais do que uma esperança? Porque nem toda esperança é certeza. Há algumas pessoas que esperam por algumas coisas, têm esperança que certas coisas acontecem e essas coisas nunca acontecem. Então, para nós não, para nós é diferente. Nós temos esperança em Cristo e a certeza de que Ele virá. E isso para nós será um grande conforto, será algo glorioso, é algo que é imensurável, não é possível de dizer. Porque é uma glória tão extraordinária, é algo tão maravilhoso que nós não conseguimos passar. Não há uma possibilidade de nós colocarmos em palavras o que realmente
será aquele grande dia do Senhor, porque para nós será um dia de bênçãos, mas para o mundo que não o espera, será uma perdição. A doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é a escatologia? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário de escatologia bíblica, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, últimas coisas, mas a palavra logia, discurso racional. Então podemos definir a escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. E nós, claro, nós continuamos fiéis à palavra do Senhor. Nós temos na palavra do Senhor a nossa única regra de fé e prática. Então, muitas das vezes, algumas pessoas têm algumas dificuldades a respeito da doutrina das últimas coisas. Então, veja que há algo que nós precisamos ter o nosso conforto. É claro que é bom tom que nós saibamos discernir as questões do que acontecerá nessa escatologia, o que vem primeiro, o que vem depois. No entanto, mais importante do que saber essas coisas é estar salvo na pessoa de Cristo. Por quê? Porque se alguém sabe quais são as ordens que essas coisas acontecerão, mas não está salvo em Cristo, de que adianta saber? Importante é que nós venhamos estar salvos na pessoa do Senhor, porque ainda que nós não venhamos compreender quais são as coisas que vêm primeiro e o que vem depois, as coisas acontecerão normalmente, nós seremos salvos da mesma forma. As coisas acontecerão do mesmo momento, da mesma forma, do mesmo jeito. Então é importante que nós nos mantenhamos salvos na pessoa do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas, encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Quando nós estamos, pelo Espírito do Senhor, firmes na palavra do Senhor, os falsos mestres, os falsos teólogos, os falsos pastores, eles não nos enganam. Nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, nem por fábulas, nem doutrinas de demônios. Por quê? Porque estamos pautados pela palavra. E pautados pela palavra, temos também o Espírito Santo que nos instrui acerca desta palavra. Então nós não somos enganados. Nós, com a ajuda do Espírito Santo e pautados na palavra, conheceremos e entenderemos acerca dessas últimas coisas, acerca da escatologia bíblica. Portanto, que nós venhamos a cada dia mais ter fé na pessoa de Cristo, continuar firme na palavra do Senhor e certamente buscando o Espírito Santo, porque Ele certamente irá te instruir acerca daquilo que você deve fazer, daquilo que você deve proceder, do que você deve e que você não deve fazer. Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia a respeito de um descendente que reinaria para sempre. E assim, Deus sempre levantou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. Veja que o Senhor Jesus sempre aponta para o futuro. Nós vemos, claro, existem algumas passagens que o próprio Cristo vai falar acerca de outras coisas que antecederam a ele, como foi o caso, por exemplo, quando ele mencionou Jonas, por exemplo. Jonas aconteceu antes de Cristo vir à Terra, né? Somente para ficar claro, porque sabemos que desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo, o Senhor Jesus já existia, já estava junto com o Pai e com o Espírito Santo. Eu digo que Jonas veio antes de Cristo num entendimento humano, né? Jonas veio e somente depois de alguns anos, né, muitos anos inclusive,
que Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós. Então, mas no geral, o Senhor Jesus sempre aponta para o futuro. A Bíblia sempre nos apontará para o futuro. E qual é o futuro promissor da igreja? A eternidade. O Senhor Jesus sempre nos aponta à eternidade. Deus nos aponta para a eternidade. O Espírito Santo nos leva para a eternidade, né? Nos aponta para a eternidade. Por quê? Porque nós não devemos esperar o Senhor Jesus somente nesta vida. Nós devemos compreender que uma vez que nós somos salvos na pessoa de Cristo, nós iremos às mansões celestiais. Indo para as mansões celestiais, então estamos indo para a eternidade. Então, quando nós vamos, como nós frisamos, assim como Cristo frisa a eternidade, nós também fazemos o mesmo, certamente a nossa alegria, a alegria do nosso coração, ela é transbordante. Por quê? Porque sabemos que apesar de todo o sofrimento que passamos aqui na terra, nós teremos uma eternidade de glória pela frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha fé, tenha esperança, não esmoreça, continue firme na pessoa santa do Senhor, porque Ele sempre vai nos apontar para o passado. É interessante que muitas das vezes o adversário vai te acusar, tentar te acusar daquilo que você fez no passado. O adversário, ele pode até te dar algo, né, te oferecer algo hoje, mas você não é obrigado a aceitar aquilo que o adversário te dá. Entretanto, o adversário ele pode e sempre fará te acusar das coisas do passado. Mas aí você pode fazer o seguinte: assim como o Senhor te aponta para a eternidade, quando o adversário vir falar, te apontar o seu passado, lembra o adversário o futuro dele, a eternidade dele. Aí você vê a diferença, porque você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Então é possível que talvez uma hora ou outra você possa cair, mas você não ficará prostrado e certamente terá uma outra oportunidade para se manter salvo na pessoa de Cristo. O adversário não tem mais a possibilidade. Não existe mais nenhuma esperança para ele. O juízo dele está firmado no inferno. Então, para ele não tem outra mediação. Então, se porventura o adversário vier te culpar do seu passado, mostre para ele o futuro dele. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para termos uma vida santa. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar a sua vida. Infelizmente, vivemos momentos no mundo, né, aqui no Brasil e no mundo, de pessoas que usam até mesmo uma palavra do Senhor para ter alguma vantagem, né, para se promover. Eles fazem apenas no afã de serem reconhecidos como alguma pessoa que conhece sobre a escatologia. Como eu já falei anteriormente, mais importante do que alguém saber a escatologia é ser salvo na pessoa de Cristo, porque o que adianta a pessoa entender tudo de escatologia e não ser salvo na pessoa de Jesus? Então veja que a Bíblia vai nos falar aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nós venhamos ser santos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós devemos viver uma vida santa, para que assim naquele grande dia nós venhamos estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sermos mais um desses que às vezes até algumas pessoas podem saber o que vem antes e o que vem depois, mas não está salvo na pessoa de Cristo, né? Para estarmos sempre alertas, Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. O dia do Senhor virá. As pessoas estando prontas ou não, o Senhor Jesus virá. Isso é um fato. Não há como refazer isso. Isso aí está decretado. Veja que uma vez que o Senhor Jesus virá, Ele não fala, não diz que virá no intuito de amedrontar o homem, né? Amedrontar a raça humana, mas no intuito de nos dar uma esperança e também até mesmo uma correção.
é algo, o meu dia virá. Então, tenha santidade comigo, tenha santificação comigo, esteja em comunhão comigo, para que quando eu vier buscar a minha igreja, você venha comigo. Entretanto, algumas pessoas usam, né, às vezes até outras que nem não perdeu a ideia da vigilância, né? Não vigiam mais acerca dessas coisas, não, às vezes até não acreditam nem mesmo que o Senhor virá, mas sim, o Senhor Jesus virá. Nós não sabemos quando, mas sabemos que Ele virá buscar a sua igreja. Para termos esperança e sabermos combater as heresias. Atualmente há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como por exemplo os pós-tribulacionistas, que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. O universalismo, que acredita que todos serão salvos, e o aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos, e para tal precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Então nós, como Espírito Santo, nós vamos conhecer a palavra do Senhor e Ele vai nos instruir. Então veja que aqui nós temos a questão dos pós-tribulacionistas, que afirmam sobre o arrebatamento da igreja após o fim da grande tribulação, ou seja, a igreja passaria pela grande tribulação, o que é algo que não é bíblico. O universalismo, que acredita que todos serão salvos, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre, ou talvez você não precisa aceitar a Cristo porque você já é uma pessoa salva, e coisas do gênero, né? Coisas do tipo. E a questão de que as almas que estão no inferno, né, condenadas no inferno, serão aniquiladas. Ou é algo como se elas não deixassem de existir, então elas não vão mais para o inferno, não vão existir mais, então acabou. Então veja que isso são heresias. Nós sabemos que existe apenas um caminho, que é Cristo, como diz João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que o Senhor Jesus disse que ninguém vem ao Pai. Por que vem ao Pai? Porque Jesus é o Pai, porque Ele é Deus, né? Como diz João 10, 30, né? 11, 30, é 11, 30, 10, 30, depois você dá uma olhadinha lá direitinho. Então veja que essas questões, algumas pessoas têm esse tipo de heresia, né? Falam um monte de heresia. Então nós precisamos estar confirmados na palavra, confiantes na palavra, crendo na palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, para não sermos levados por esses ventos de heresias. Vivendo a esperança cristã, o retorno iminente do noivo. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. Nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar para estarmos com Ele. Isso é o que enche de santa expectativa, diariamente o coração de cada cristão genuíno. Infelizmente, há quem não aguarda mais a volta do Senhor. Há pessoas que, infelizmente, perdeu a esperança e a certeza da volta de Cristo. Mas o noivo irá buscar a sua noiva. É interessante que, geralmente, num casamento, é o noivo que vai, na verdade, a noiva vem para o noivo, né? E é exatamente isso que acontecerá, porque no sentido que Jesus, de fato, virá buscar a igreja, mas é a igreja que vai subir para se encontrar com o noivo. Então, veja que as pessoas hoje estão perdendo a fé no Senhor, parece que não creem mais que Jesus virá. Mas aqui eu vou reforçar mais uma vez que nós precisamos continuar firmes no nosso propósito do Senhor, porque certamente o Senhor virá buscar a sua noiva. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como, por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem, ou melhor, não levam mais a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento.
A prioridade e o interesse de alguns se resumem em acumular bens materiais. Então, esses que querem apenas acumular bens materiais, na verdade, são piores dos homens. Por quê? Porque se nós esperarmos Jesus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e nos levará para Ele. Muitas pessoas precisam, mais uma vez, compreender e ter a sua fé voltada no Senhor, para que naquele grande dia não venha a ser pego de surpresa. A bem-aventurança e esperança do crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaravam Maranata, uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que naquela época alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? É muito possível, é muito provável que você já tenha ouvido falar aquela velha frase de sempre, né? Eu desde criança ouço que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Bom, o Senhor Jesus, né, o nosso Deus, Ele está abreviando os dias, mas que o Senhor virá, Ele virá. E muitas pessoas dizem, né, tem essa frase, né, como até um slogan contra o Evangelho, dizendo que vocês sempre dizem que Jesus virá buscar a sua igreja, que Jesus vai vir, e Jesus nunca vem. Bom, na verdade temos aqui dois pontos. O primeiro ponto é que o Senhor Jesus virá. E o segundo ponto é que o Senhor Jesus vem todos os dias. Não para a sua igreja, mas Ele vem para pessoas específicas, que às vezes até fazem parte da igreja. Quantas pessoas, cristãos, pessoas salvas na pessoa de Cristo, já partiram para a eternidade? Então, para essas pessoas, o Senhor Jesus já veio. Então, precisamos nos confortar e saber que quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, nós iremos subir com Ele. E infelizmente algumas pessoas com essa ideia de que desde criança eu ouço falar isso, acabam se renegando e não querem saber do Senhor Jesus, não aceitam a Cristo como Salvador, porque acham que o Senhor Jesus está demorando demais. Haja vista que há um outro ponto interessante. Jesus, de todas as religiões do mundo, Jesus foi o único líder que prometeu voltar. Então, eles não têm nenhuma esperança, porque os seus líderes já morreram e não disseram nada, nunca prometeram voltar. Diferente do nosso líder. O nosso líder é Jesus. Todos os líderes de todas as religiões morreram e foram sepultados. O nosso Jesus, o nosso líder, ele morreu, foi sepultado, sim, ele foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus é o único líder vivo. Então é o único que pode voltar, é o único que voltará. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firmes nesta promessa, nesta certeza de que o Senhor Jesus virá, porque Ele certamente virá. O mundo esperando Ele ou não, o Senhor Jesus virá. Conclusão. O estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. Nós iremos para aquela grande cidade santa. Nós estaremos nas mansões celestiais. Nós estaremos com o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, que você tenha a cada dia mais, às vezes, eu imagino jovem, e às vezes é muito afrontado na escola, na faculdade, no trabalho, a respeito dessas coisas, né? A respeito do Cristo e esse crucificado. As pessoas debocham, ironizam sobre a questão da palavra do Senhor, sobre Cristo, sobre a volta de Jesus, sobre a Bíblia. As pessoas sempre muitas das vezes fazem até piada com a palavra do Senhor, fazem chacota do nome de Jesus, mas independente dessas coisas, você continue firme na presença do Senhor, porque nós temos essa esperança e certeza que Jesus virá. E nós sabemos que o Senhor Jesus pode tocar nesses corações através da nossa vida, do nosso testemunho, e alcançá-los e eles também serem salvos na pessoa de Cristo, porque certamente o Senhor Jesus
voltará e não tardará. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!